to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Dr. Antônio Mourão Cavalcante, que acaba de lançar o livro Psiquiatria, Outros Olhares, pela Companhia de Livros. O Dr. Mourão Cavalcante, professor titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, mostra neste livro que existem alternativas igualmente válidas. Ele conta casos de pessoas em contexto cultural diferente e, sem usar medicamentos, conseguiram se curar, porque o olhar foi diferente, buscou a profundidade de cada ser. No livro, ele retrata que a doença psíquica é um distúrbio muito profundo, muitas vezes resultado da insatisfação com a vida e com o mundo. O professor Mourão fez doutorado em psiquiatria na Bélgica e doutorado em antropologia em Lyon, na França. No Brasil, ele é muito respeitado por outros livros, inclusive um inusitado sobre o ciúme patológico. O ditado popular diz que de médico e louco todos temos um pouco. Em que momento o jovem Antônio Mourão decidiu ser médico e estudar psiquiatria? É a primeira pergunta que eu faço. Bom, parece que toda a família, essa era uma tradição, talvez até ainda hoje exista, de que na família tem que ter um médico. De primeiro era um médico, um militar e um padre, né? O padre foi deixando mais ou menos de existir, desde que a igreja perdeu aquele poder dito temporal. O militar também está um pouco mais em desuso, mas o médico continua. Então, é um sonho, né, que a gente tem. Eu fiz vestibular, passei, e dentro da faculdade, eu devo lhe dizer, Jonas, foi um pouco de decepção, porque era uma coisa meio longe da nossa realidade, né? Uns livrosões em inglês, falando de umas doenças esquisitas. Ninguém sentia o cheiro de Brasil, do Ceará, do sertão, né? E foi aí que eu fiz, por exemplo, um questionamento. Por que é que nos hospitais ou nos postos de saúde não tem o leito-rede, né? Só tem leito-cama. É como se dormir de rede fosse coisa para a gentinha, para o povo, né? Para o povão. Só que quando aquele coitado ou coitada vai para o hospital e deita naquela cama, ele não dorme, com medo de cair. Eu já estive em hospital no interior, isso há algum tempo atrás, em que o médico prescrevia dar umas gotas de um tranquilizante para que o cara possa dormir em caso de necessidade. E, às vezes, aquele sono se vira para ele levar uma queda da cama. Olha, o protesto dos alunos, quando eu falei disso, foi imenso. Ah, mas a rede é suja. Mas como suja? Ela pode ser lavada. Como pode ser lavado, ou são lavados, os lençóis da cama. A cama também pode estar infectada por urina, por sangue, por algum tipo de líquido que escapa do paciente. Mas é esta ideia de que não pode ter a cor da cultura local. Por que nós não podemos usar os chás, as meizinhas, os lambedores? Por que as parteiras não podem ser treinadas e participarem do trabalho de prevenção? Olha, uma das grandes contribuições mais recentes da medicina foi a história de ensinar as rezadeiras como preparar o soro caseiro, não foi? Uhum. E que fez baixar enormemente a questão da desidratação pela diarreia, etc. Então, dentro da faculdade,
eu já vi que eu estava num lugar assim meio incômodo, não é? Então, aquilo se chocava com o mundo ou o universo de onde eu estava vindo, porque todas as férias, quando eu era adolescente, criança e adolescente, eu ia passar no sertão. Ou eu ia para a fazenda do meu avô materno, de quem eu herdo o nome, Antônio, né? Seu Antônio, que tinha uma fazenda e que era o homem do sertão. Onde Ou era eu o ia para município? lá, o município era de Hidrolândia, a fazenda Violete, né? Então era uma fazenda, uma casa grande, com alpendre, ele deitado numa rede de tucum, né? Tinha a espingarda para poder matar os capotes, e os capotes eram tão bravos que o jeito de comer capote era no tiro, né? De chumbinho, aquela espingarda. Ou eu ia de férias para a cidade do meu pai, da família do meu pai, Crateús, que era um centro já urbano, não é? E que lá os meus tios eram, a maioria, todos eles comerciantes, eles tinham mercearias no mercado. E tinha um deles que eu tinha uma curiosidade grande sobre a atividade dele, porque na mercearia dele, ele também era prático em homeopatia. Então ele chegava aquele povo do interior, às vezes não era nem o próprio paciente, era alguém que vinha e contava a história. Seu José, olha, ele tem um caso lá assim e tal. E ele escutava e fazia perguntas e conversava. E depois ele dizia, isso aqui o melhor é o específico 14, específico, porque as homeopatias tinham esses, né? E tinha alguns casos que ele não deixava eu escutar. Ele disse, não, isso não é história para você não. Que eram histórias ligadas à sexualidade, né? Alguma doença, algum corrimento, blenorragia, alguma coisa desse tipo, né? Então, esses olhares, escutares, viveres do sertão, eu não encontrava na faculdade. Uma coisa inóspita, né? E eu digo, mas tem que ter essa articulação. Daí o meu interesse pela antropologia. A cena que eu recordo mais recente é quando, por exemplo, o Tancredo estava doente no Hospital das Clínicas da USP, maior hospital da América Latina, high-tech, alta tecnologia, e o povo nas calçadas acendendo vela aos orixás, os pastores fazendo orações, né? E os católicos fazendo rezas e promessas. Ali estava o Brasil, ali estava as duas medicinas tentando salvar o que seria o salvador do Brasil. Então, sempre me questionei sobre essa identidade buscada da medicina com a cultura. E na psiquiatria, eu descobri que isso aí era ainda mais forte. Será que alguém é esquizofrênico em Quixadá igual a como se é esquizofrênico em Tóquio? Na realidade, a genética, a bioquímica é a mesma, mas as expressões e as próprias construções desta patologia, com certeza, são distintas. E por que aqui a gente, quando vê uma pessoa que a gente acha diferente, é diferente da gente, ele caminha pela rua e carrega uma placa, me lembro muito do Gentileza, né? Gentileza, a gente diz, oh, esse cara é louco. Por que nós, humanos, temos essa mania de achar e que aquele comportamento é loucura? E do ponto de vista psiquiátrico, seria louco uma pessoa daquela? Os critérios de loucura não são os critérios de aparência, né? De repente entra um camarada aqui nu e fala e vai embora. Você diz, é um louco. Bem que pode ter apostado com o outro. Quer ver como eu tenho coragem de entrar nu aqui? Com certeza. Vamos apostar R$5.000. Não entra. Ele entra e ganha, né? Ou então foi um índio que fugiu da Rio mais 20 e veio parar aqui, não é? Enfim, a gente tende a associar doença mental com normalidade, mas não é bem assim. Na realidade, os critérios que a gente deve levar em conta
Eu diria que são três. Primeiro, a questão do sofrimento. Do sofrimento, da dor. Né? Porque na clínica médica a gente tem a dor física, né? Dói o joelho, dói o peito, dói as costas, etc. e tal. A dor psíquica, ela existe, Jonas, e ela é forte. Quando você escuta um paciente dizendo assim, doutor, eu estou no fundo do poço, doutor, eu fui me deitar, virei para um lado, virei para o outro, não consegui, me levantei, fui assistir um pouco de televisão, mas aquilo não prestava, eu não gostei, fui tomar um chá, o chá não tinha gosto, fui me deitar de novo para ver se eu dormia, não consegui, aí eu fui ler um livro, umas revistas que eu tinha, mas nada me interessava, aí eu fui olhar para a rua sem movimento, tudo apagado, tudo calado, e aí eu fui me deitar de novo, quando eu vi, já estava clareando. O dia amanhecendo, ia começar tudo de novo. Aí eu digo, eu não aguento. E você sabia, nas estatísticas, o suicídio é sobretudo no amanhecer. Quando mais um dia se descortina e a pessoa diz, mais um dia de sofrimento, eu não aguento. Então esse sofrimento psíquico, às vezes é tão forte que o indivíduo aliena, ele sai dele, ele se constitui outro, ele delira. Né? Então eu não sou eu sou São Francisco, eu não sou eu sou alguém que vai salvar o mundo, eu não sou eu, ou então estão me perseguindo, eu tenho que fugir, etc. e tal. Esse sofrimento, para mim, sinceramente, é a coisa que mais mexe com o meu pensamento. Esse sofrimento humano. Né? A gente poderia identificar um psicastênico, aquele que sofre de psicastenia? Pode, existem critérios. Então, eu estava falando essa história do sofrimento. Né? Segundo, existe o comprometimento de funções mentais. Nosso cérebro tem funções. Por exemplo, a atenção. Quando o indivíduo está hiperatento, que ele não consegue nem dormir, ele se assusta, né? Ele está todo o tempo. Ou o outro que tem comprometimento da função do pensamento, ele elabora pensamentos que não batem com a realidade. Ele tem, por exemplo, perturbações da compreensão, da cognição, da memória. Então, o comprometimento de uma função ou de mais funções, isso faz parte do tal grupo. E terceiro, a desadaptação dele com os outros. É um indivíduo que não consegue viver bem com ele e com os outros. Então, essas três coisas juntas é que nos fazem pensar em um transtorno mental. Não tem nada a ver com a caricatura, não é? Às vezes o indivíduo se torna um esmoléu, um clochard, como dizem os franceses, né? Porque ele vai perdendo as oportunidades. A gente tem visto aí recentemente em noticiários dos Estados Unidos, né? Pessoas que foram perdendo, não é? A mulher que trabalhava, o marido que trabalhava, ela perdeu o emprego primeiro, depois ele, daqui a pouco eles não tinham como pagar a casa, tomaram a casa, cortaram a luz, cortaram não sei o quê. Hoje eles estão morando num terreno baldio, debaixo de uma barraca. Então, a degradação humana por razões econômicas. Mas ele pode estar bem do juízo dele. Né? Eu estava assistindo televisão na época do Collor, né, da deposição dele, do Congresso, e um rapaz muito intelectual olhou para aquele aspecto dele quando ele descia ali na rampa com a esposa e disse para mim que o Collor era um psicastênico. E eu também não disse nada, me fiz de tolo, né? E fiquei calado. Mas quando o cara saiu, eu fui olhar no Aurélio que diabo era psicastênico. Aí estava lá escrito, fraqueza intelectual, psicose caracterizada por fase de medo e ansiedade, ideias fixas e convergência de demoção e depressão. Então,
Rapaz, esculhambou o cara, né? Não, mas ali no Collor... É diferente, né? Não, no Esse Collor tipo não de era comportamento, bem isso, não. né? Eu vou confessar uma coisa. Quando ele apresentou-se como candidato, né, ainda aquele negócio das Alagoas, não sei o quê, e apareceu como um furacão, né, convencendo todo mundo, os descamisados e tal, eu peguei um texto de psiquiatria que fala de psicopatia. Psicopatia. Psicopatia é uma sociopatia, é um problema em relação à vida social. São aquelas pessoas que não introjetaram a lei. Eu não faço isso porque eu não me dou bem fazendo, não é? Eu não sou, não sei o quê, porque me ensinaram. Então, são introjeções que fizeram o meu ser, valores, princípios, etc. e tal. Então, o texto diz, olha, vocês acham que esse candidato a presidente, o que é que ele tem desses negócios aqui? A gente riscou quase a página toda, está entendendo? É uma pessoa fria, né? Pessoa calculista, uma pessoa que manipula a emoção dos outros, Isso. porque a dele é fria, né? E quando ele faz uma careta, uma ameaça, é mais para lhe intimidar do que convicção própria, né? Só um episódio da vida do Collor que me chamou muita atenção. E eu estou falando essas coisas porque é público. E ele é um homem público. E ele é um homem público, né? A mãe dele esteve não sei quantos meses na UTI, que ela parece que teve um derrame, um acidente vascular cerebral. Nunca visitou. Os irmãos chamavam, rapaz, a mamãe, não sei, nunca. Eu coloquei o Collor porque ainda hoje mesmo acontece. Ele hoje é senador da República, de vez em quando ele aparece lá nesse episódio de Cachoeira. Então, quando eu observo, eu me lembro desse episódio, que ele continua mesmo, aquele mesmo rosto, aquela mesma figura, mudou, aquela mesma. Por que ele vai mudar, né? Está dando certo. Isso eu estou colocando esse gancho para lhe perguntar se, segundo esse seu livro aqui, Psiquiatria, Outros Olhares, pessoas desse tipo têm tratamento? Vamos mostrar o livro aqui. O que, na realidade, o livro ele não é um manual de psiquiatria. O que eu apresento neste livro são situações, casos ou temas em que eu proponho um outro olhar da psiquiatria. Isto é, hoje, a psiquiatria, primeiro, a psiquiatria é uma especialidade médica. Assim como tem a cardiologia, a urologia, a geriatria, né? A ginecologia, a obstetrícia, etc., tem a psiquiatria. E a psiquiatria trata dos transtornos mentais. E, lamentavelmente, nos últimos anos, a psiquiatria ficou muito ligada à psicofarmacologia. Fármaco é remédio, Claro. remédio, psicotrópico. Então, qualquer queixa que o paciente apresenta, não está dormindo, está chorando, está preocupado, está ansioso, está não sei o que, pílula, remédio. Eu estou dizendo que o remédio é útil, é eficaz, é necessário, porém ele não é excludente, requer outros elementos. E quanto mais elementos a gente colocar para compreender e para intervir, melhor. Porque, por exemplo, aí é um capítulo do livro, uma parte do livro, eu falo, por exemplo, do que a cultura pode fornecer. Do que a cultura pode fornecer como instrumento de saúde mental. O querido professor Frota Pinto, que foi nosso chefe durante muitos anos na psiquiatria, ele dizia que nós tínhamos 3 formas catársicas culturais, fornecidas pela cultura. Coisas que a gente faz ou usa para distender. Futebol, carnaval e o jogo do bicho. Cara, você está lascado, não tem nem o que comer, mas faz uma fezinha de R$1, porque a partir daquela fezinha de R$1
ele constrói uma fantasia. Né? Se eu ganhar, eu vou fazer isso. Aí ele tem, é como se ele comprasse um bilhete para sonhar. Então, o que nós fazemos, nós, quando eu digo brasileiros, toda semana com a Mega Sena, né? Pois é, e com outros mecanismos. Por exemplo, não deixa de ser um mecanismo também, do ponto de vista psiquiátrico, a religião. A religião. Tanto é que o Marx, bem radicalmente, como parece ser a quantidade maior de seus pensamentos, antes era o ópio do povo. Porque o ópio é aquilo que inibe, que adormece, que entorpece, né? Só que a religião ela pode ser também a libertação pelos instrumentos, e a história está provando isso. Mas bem, fechado o parênteses, a cultura ela dá elementos para que você se estruture e se integre. Eu cito aí quais são um os caso... exemplos que você cita de casos concretos? Eu vou citar um caso que é bem ilustrativo. Um rapaz, ele tinha uns 34, 36 anos, fez um concurso para a Petrobras e passou. E foi designado para trabalhar numa cidade, aquele negócio de plataforma, né, que tem e tal. E nessa cidade, diferente para onde ele foi, e o trabalho, e os amigos, etc. e tal, ele começou a ter umas reações esquisitas. Ele sentiu o coração, disparava um suor frio, tontura, não dormia direito, às vezes se alimentava e vomitava tudo, episódios de diarreia. O homem estava mal. Até com a mulher mesmo ele não estava mais funcionando a contento. Foi a cardiologista, endocrinologista, clínico e nada. Acabou sobrando para o psiquiatra, sempre sobra para o psiquiatra. E eu fui conversar com ele. Saber, por exemplo, de onde é que ele veio. Ele vinha de um outro estado, aqui do Nordeste, onde, na cidade dele, a família dele era conhecida como a família do pessoal de Umbanda. Ele próprio era iniciado, ele era uma espécie de pai de santo. E ele estava completamente desenraizado daquilo, num lugar que ele não conhecia ninguém nem nada. Eu perguntei para ele assim, por que você não junta um pessoal e faz a sua religião? Não, mas eu não conheço. Não, mas você pode começar a conhecer, sondar e tal. Algum tempo depois ele voltou e disse, doutor, eu consegui, tem lá umas 6, 7 pessoas que estão frequentando, a gente faz umas reuniões, etc. e tal. 2, 3 meses depois ele disse, olha, eu já abri, já sentei, já abri até o nome que eles chamam, né? Abrir o nome é botar o nome na fachada. Na fachada. Né? E ele não tinha mais sintoma algum. Tinha ido embora a doença. O que é que eu digo? A cultura, no caso, a religião, forneceu uma estrutura que o protegia. Ele não era mais qualquer um ou ninguém. Ele era aquele fulano que fazia isso e aquilo. Ele determinou uma função social de um papel que ele já conhecia. Né? Uma senhora, esse exemplo não está aí porque eu estou me lembrando agora, uma senhora me disse que depois que se aposentou a vida dela não tem mais graça. A única coisa que ela faz é ir para a cidade dela, no interior, mas cada vez que ela vai nessa cidade do interior, ela volta mais triste e mais depressiva, porque ela está vendo a cidade decadente. Mas ela ama essa cidade. Eu digo, olha, eu tenho uma ideia para ti. A tua cidade já teve uma banda de música? Aí já teve. A mulher tomou outro assim, sabe? E por que você não organiza e patrocina uma banda de música? E na festa do padroeiro vai ser o grande acontecimento. Rapaz, existe injeção potente? Existe. Esta foi uma. Desapareceu depressão, desapareceu o que fazer. Ela cuidou de tudo. Até da roupa do maestro, ela fez o prefeito contratar um maestro de uma outra cidade maior, o cara vinha dar aula para os meninos, arranjou instrumentos, comprou, fez a farda e tal, e no dia da festa
padroeira, lá estava a banda. Doutor Mourão, quando é que uma pessoa, uma família, ou mesmo a pessoa, diz, não, eu preciso procurar um psiquiatra? Bom, quando esses 3 elementos que eu falei, eles estão em dificuldade, não é? Às vezes a dificuldade é funcional. Essa é a segunda unidade do livro, em que eu falo da terapia familiar sistêmica, que é outra preocupação que eu tenho, né? Eu estudei, e porque eu gosto muito dessas questões ligadas a casal e a família. E uma das grandes riquezas dessa terapia familiar sistêmica é que você não olha um e não olha outro, você olha o conjunto. Eu vou dar um exemplo que eu cito aí. O José e a Maria eram um casal e eles tinham uns 2 filhos. Só que, ultimamente, o problema era seríssimo. O José era um cachaceiro sem vergonha, na linguagem da comunidade. Vivia bêbado, chegava em casa querendo quebrar tudo, bater na mulher, um desastre. E a mulher era uma santa imaculada, coitada, sofredora, ia trabalhar nas casas para ganhar um dinheirinho para sustentar a família e tal, e tal, e tal. Até que um dia, ninguém sabe como e porque o José começa a frequentar os AAs, Associação dos Alcoolistas Anônimos. E ele começa a ouvir, se interessar e tal, e vai, deixa de beber, retoma o trabalho. Ele era um excelente marceneiro, né? Fazia móveis como ninguém. O patrão, ex-patrão, recontratou e tal. Tudo bem, mas estoura a bomba. A Maria deixou o José. Por quê? Quem era louco? Não tem louco, né? Aí a gente vê muito esse tipo de situação assim, não é? O José é um cara legal, um cara bacana, um cara compreensivo, dedicado. A Maria, Ave Maria, é Nossa Senhora, seu Deus. Agora, quando eu junto o José com a Maria, é um inferno. Por quê? Porque o problema não está neles dois, está na relação, né? Como uma família que às vezes elege um para bode expiatório. Claro. O doutor Mourão, onde é que a gente encontra o livro Psiquiatria, Outros Olhares? E esse livro é destinado a quem? Qual é o público-alvo dele? Eu penso que se destina ao humano que existe em nós, né? Qualquer pessoa que se interesse por compreender o ser humano, sobretudo os que lidam com o comportamento humano, psicólogo, psiquiatra, assistentes sociais, enfermeiras e professor, não é? Professores, comunicadores sociais. Acho que é um livro que qualquer pessoa pode ler, até porque uma grande preocupação minha é com a linguagem. Eu acho que eu nem sei usar aquela linguagem rebuscada dos cientistas, sabe? Eu prefiro essa linguagem comum. Eu também nem gosto dela, né? Porque pois é, ninguém entende, né? Eu acho que eu não sei, Mas o livro é um pouco, assim, contribuições do que tem sido a minha prática clínica, porque eu me considero um clínico, quer dizer, alguém que trabalha com a clínica, né? Você enxergou que a psiquiatria tem evoluído e mudado muito nesses últimos 50 anos, por exemplo, em relação ao que a gente vê na medicina que usa alta tecnologia hoje para diagnóstico e cura? A psiquiatria, ela estava muito atrasada. Para você ter uma ideia, Jonas, o primeiro remédio realmente eficaz em psiquiatria, ele tem uns 60 anos. Em termos de tempo, de história, é quase nada, né? Antes, o que a sociedade fazia com aquelas pessoas que saíam um pouco do dito normal era excluir, né? Era excluir, era colocar num manicômio, colocar num hospital, no asilo
de alienados, no asilo de loucos. Isso. Hoje essas pessoas convivem conosco, não é? Convivem no cotidiano, e eu acho que isso foi um grande avanço. Atualmente, existe muita pesquisa da psiquiatria na área justamente da farmacologia, da bioquímica, da genética, e esse livro é uma espécie de alerta. Cuidado, não esqueçamos o resto, as outras coisas que também são importantes, porque senão a gente vai ficar igual o Dr. Bacamarte do alienista do Machado de Assis, não é? Aquele psiquiatra que foi estudar, foi em Londres, né? Foi na Inglaterra, e quando ele voltou se achando muito sábio, ele começou a dizer, esse aqui é muito, gosta muito de limpeza, não sei o quê, então ele tem tal coisa. Aquele outro, aquele outro é muito gastador, é não sei o quê. E assim ele foi atribuindo, pregando etiquetas. Ele acabou comprando um casarão, reformando e botando esse povo lá dentro porque estava doido, né? No final veio uma questão crucial. Será que é esse povo aí todinho desse jeito que está louco ou eu? É verdade. E o Machado de Assis, que era um grande irônico, né? O Machado de Assis, ácido até algumas vezes, ele diz que ele dá alta em todo mundo, o doutor Bacamarte dá alta em todo mundo, e fica ele sozinho naquele imenso casarão. Isso é um cuidado que o médico tem que ter, o psiquiatra, não está dando rótulo para todo mundo, né? A gente poderia marcar a psiquiatria antes e depois do Mirei Lopes? O Mirei Lopes ele teve uma contribuição muito importante, porque ele é chamado como um psiquiatra humanista. Isso. E esses elementos, por exemplo, que eu me reportei aqui, que eu mencionei, tem um significado importante. Aliás, toda essa geração de 50 anos para trás, eles tinham muito mais acentuado essa preocupação. Agora, parece que a ciência é cíclica, né? Tem as modas e, como dizia o saudoso Bilão Fernandes, moda é tudo que cai de moda. Né? Então, eu acho que nós vamos passar já por um momento de achar que o remédio é bom, é útil, é necessário, mas não é único, não é? Tem outras coisas que a gente pode fazer pela saúde do povo. Ok, doutor Mourão, infelizmente nosso tempo já está no final, já estouramos nosso tempo, né? Até a turma está dizendo aí. E o senhor tem 1 minuto para as considerações finais, falar o que o senhor não falou aqui do nosso livro, aqui, o Psiquiatria, Outros Olhares. Pode dizer até a livraria onde tem para... Eu acho que porque a distribuição é nacional, né? É uma editora nacional, e aqui eles têm a editora, um grande vínculo com a livraria Cultura, mas eu imagino que logo mais terá também nas outras livrarias. E hoje também se compra muito livro pela internet, né? E todos os sites têm. E com cartão de crédito, né? É que fica fácil, a gente parece que nem está comprando. É né? verdade. São só números e papéis. E agradeço mais uma vez pela gentileza, atenção e acolhimento que a gente tem sempre nesta casa. Ok, agradeço muitíssimo a presença do doutor Antônio Mourão Cavalcante, e o programa Destaque volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também tem um portal no youtube.com/FGFES, onde você assiste esse programa na íntegra, este e outros programas gravados e produzidos aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.